Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana com as opiniões seguras de Vítor Oliveira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade, não só no Conselho de Guimarães, mas também, porque não lhe dizer, no país. E isto porque ainda não passou uma semana sobre a eleição do dia 10 de março, do passado domingo, e continuam a fazer-se contas, até porque a todo o instante pode acontecer, quem sabe, uma alteração daquilo que se anuncia como o provável vencedor. Estão por contar ainda os votos que vêm dos círculos da imigração. Mas, para falar sobre eleições, vamos olhar sobretudo para os reflexos que essas eleições podem ter no Conselho de Guimarães. Saúde então o Vítor Oliveira, o Carlos Caneja Amorim e a Mariana Silva. E, por que não, convido desde já o Vítor Oliveira a dar, permita-me a expressão, o pontapé de saída no debate de hoje. Vítor Oliveira. Olá, António. Se me permite, hoje começo por si, por dois motivos. Primeiro, este programa era para acontecer na outra semana e acontece hoje pelos motivos já tornados públicos, pelo falecimento de um familiar próximo, e gostaria que aceitasse um abraço meu, que é coletivo, seguramente do Carlos Caneja Amorim e também da Mariana Silva e também dos outros elementos do painel. A outro nível, também queria que aceitasse as nossas felicitações. É que hoje é o programa número 100 do Guimarães em Debate. Ora, é um programa centenário, há 100 emissões que se faz discussão e debate sobre Guimarães e muito se deve também ao empenho, ao entusiasmo, à dedicação do António Magalhães e da sua equipa e também do nosso professor Alfredo Oliveira, o nosso diretor, que o António costuma que a ideia dizer. dele, a ideia do Alfredo Oliveira e sobretudo o acompanhamento que sempre fez e a total liberdade que deu à equipa para fazer o programa. E isso é algo que deve ser relevado num dia, estamos a gravar este programa numa quinta-feira, num dia em que os jornalistas portugueses estão em greve. Justamente. À nossa pequena escala do Jornal de Guimarães e do Reflexo, de facto, a direção do Alfredo Oliveira é um exemplo a seguir. E essa era a nota de rodapé para falarmos agora sobre as eleições legislativas. Fazer, antes de mais, uma breve síntese do que aconteceu a nível nacional, regional e também local. A Aliança Democrática na nossa região venceu em 11 dos 14 concelhos do Distrito de Braga. Apenas Guimarães, Faf e Vizela resistiram a esta onda da AD, que manteve o mesmo número de deputados que o PSD tinha conquistado em 2022 e dois deles são de Guimarães. O PS de 9 passa para 6, perdeu 3 deputados. E o Chega, de 1, passa para 4 deputados. A Iniciativa Liberal elegeu Rui Rocha, o presidente do partido. Em Guimarães, o PS venceu em 26 das 48 freguesias ou uniões de freguesias. As restantes 22 foram conquistadas pela Aliança Democrática. O Chega foi o terceiro partido mais votado em todas. Depois, algumas curiosidades de resultados em freguesias do Conselho. Santo Trocato, que é liderado pelo Partido Social Democrata, foi conquistado nestas eleições legislativas pelo Partido Socialista. Ali ao lado, em Azurém, a coligação, a AD, venceu nesta freguesia, que é uma das maiores do Conselho. A exemplo de Urgências também foi conquistada pelo PSD. Um outro pormenor, em Caldelas, o Partido Socialista venceu por apenas 16 votos. Caldelas, que é a quinta maior freguesia do Conselho. Ora, este é o retrato, assim, feito de uma forma muito sintética daquilo que aconteceu nestas eleições legislativas aqui em Guimarães, e também vamos abordar mais à frente. A verdade é, como disse o António, ainda não está fechada a contagem, e se calhar começaria por aí. Porquê que ainda não está fechada a contagem, sendo certo que as eleições foram a 10 de março e só a dia 20 é que sabem os resultados das comunidades imigrantes, para tentar sabermos quem foi o vencedor destas eleições, cujo resultado pode mesmo redefinir o vencedor. Nos tempos que correm, numa era em que as novas tecnologias imperam e predominam, parece que os votos dos imigrantes vêm a cavalo. Demoram um tempo a chegar, não sabem o resultado. Isto dá aso a que o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, esteja a ouvir uma força partidária, uma por dia,
quando outrora, e bem recente, há 2 anos, em 2 dias ouvia todos. E dá-se também a outra coisa, que é a falar-se do assunto durante 10 dias, sobre algo que as pessoas já não querem saber, porque de facto já votaram, já exerceram o seu direito de voto e agora querem que quem ganhou governe, que tenha melhor qualidade de vida e que quem prometeu que cumpra aquilo que idealizou fazer. E esta era a primeira questão que gostaria de colocar. É certo que a direita venceu, houve uma vontade de mudar. Uma outra surpresa será, ou talvez não, será a ascensão do Chega no terceiro posto. O Partido Socialista aqui em Guimarães perdeu muita votação, foram 10 mil votos, portanto é muito significativo. Depois, mais à frente, eu também tenho uma análise comparativa relativamente a esta questão do Partido Socialista. Ou melhor, não é uma, são 3 perspectivas diferentes de 3 variáveis, mas por enquanto eu ficava por esta introdução. E já nos abriu em muitas janelas que nos poderão levar ao debate. Carlos Caneja Amorim, e olhando então para o dia 10 de março, o que é que aconteceu afinal? António e ilustres companheiros de debate, boa noite a todos. Não posso deixar de dar também um abraço ao amigo António pelas mesmas razões que o Vítor Oliveira referiu. Muito obrigado. E aproveitar que também sublinho os elogios que ao Alfredo Oliveira, porque também eu quero ser aumentado, os nossos jornados estão muito... Agora, a sério também, falei do Alfredo Oliveira e falei do António, porque quero dar os parabéns ao Jornal de Guimarães, porque no período prévio às eleições nós fizemos aqui uma série de debates com os candidatos a deputados pelo Distrito de Braga e, de facto, o número de visualizações acima de 3 mil é, de facto, acho que foi um sucesso o trabalho que foi feito por todos e, portanto, eu queria dar os parabéns ao Jornal de Guimarães. Relativamente às eleições e fazendo uma análise na condicional, portanto, uma análise ao dia 2, porque ainda há votos por contar, dar os parabéns a Luís Montenegro. Acho que, na minha modesta opinião, Luís Montenegro acertou, independentemente, inclusive, do que venha a acontecer no futuro, acertou em 2 decisões que tomou. Em primeiro lugar, em dizer que só seria primeiro-ministro se ganhasse as eleições e, em segundo lugar, quando disse não é não. Acho, na minha modesta opinião, inclusive já disse aqui várias vezes, nós temos que salvar o protagonista político. O protagonista político tem que ser alguém que se dá ao respeito e que é olhado por todos como alguém que pode liderar o país, pode liderar uma instituição e, portanto, o protagonista político, acima de tudo, tem que ser, ao contrário do primeiro-ministro cessante, que dizia muitas vezes essa frase, mas nem sempre coincidiu, que é a palavra dada, a palavra honrada. E Luís Montenegro está a construir uma personalidade política bastante interessante, de liderança, e que, a confirmar-se estes resultados, lhe dá o direito de ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. E dizer o seguinte, fazendo aqui uma ligação, inclusivamente, a Guimarães, que vai ser um dos desafios mais importantes para o futuro. A confirmar-se os resultados, à partida, pelo menos uma das variáveis já é indiscutível, que não há uma maioria de esquerda no Parlamento e, portanto, independentemente disso, aconteça o que acontecer, dificilmente essa variável, portanto, mesmo que o PS ganhe as eleições com a contagem dos votos, não tem uma maioria para governar. O que me parece aqui indiscutível é que a política, como a vida, é muito irónica. De facto, o partido Chega, eu disse-o aqui também várias vezes, é uma construção mediática do Partido Socialista que lhe interessou ao longo do tempo e partiu do pressuposto que o Chega era um seguro de vida. Estava garantido que o Partido Socialista ia governar durante várias décadas. Só que, azar dos táburas, foi precisamente o Partido Chega que provou que, inclusivamente, muita da votação que era em partidos de esquerda não era uma votação ideológica. Era uma votação, por vezes, de protesto, era uma votação
daqueles que entendiam que nos outros partidos não havia alguém que fosse a voz deles, eram votos que estavam ali, não eram património da esquerda, eram votos que era de acordo com as circunstâncias. E isso provou-se quando esses votos circularam para o Chega, e hoje, para azar do Partido Socialista Nacional e para azar do Partido Socialista Local. Porquê? Porque o Partido Socialista Local apoiou Pedro Nuno Santos, que era o candidato geringonça, era o candidato que garantia praticamente a vitória pela certa. E, de facto, o tiro não foi certeiro. Porque eu não tenho dúvidas que, se fosse José Luís Carneiro o candidato, se calhar, do lado do PSD, a dificuldade seria acrescida. E, portanto... Isso significa, Carlos, que Ricardo Costa é um perdedor nestas eleições? Não é na lógica do perdedor. Eu acho que o Ricardo Costa vai ter que reavaliar, na minha modesta opinião, eu já escrevi isso numa rede social, eu entendo que o Partido Socialista de Guimarães, eventualmente, devia reavaliar o que sucedeu a Pedro Nuno Santos, porque, ao contrário do que é dito, esta é a minha opinião, e eu respondo pela minha opinião, quem perdeu as eleições não foi António Costa. Quem perdeu as eleições foi aquele candidato que era a oposição ao António Costa dentro do próprio governo. Quem perdeu as eleições foi alguém que ficou cristalizado perante os portugueses que era o pior dos ministros do governo de António Costa, que era alguém que de uma forma tratava dossiês sérios de uma forma absolutamente informal. Foi alguém que despachou indemnizações milionárias por WhatsApp. Este tipo de perfil não pode ter condições. Então este ministro ia ser promovido a primeiro-ministro, e o que o povo português disse claramente é que não tem confiança em Pedro Nuno Santos, que entende que Pedro Nuno Santos é uma má aposta do Partido Socialista e, de facto, eu entendo que o Ricardo Costa de Guimarães, necessariamente, se de facto quer ter uma aposta numa candidatura vencedora, tem que reavaliar, eventualmente, o apoio a Pedro Nuno Santos. Mas em Guimarães o PS continua a ser maioritário, Carlos Carajal. Maioritário nos limites do minoritário. A forma que venceu, de facto, a questão da dispersão de votos. Ainda há 2.500 votos de diferença certo. em número redondo, não é? Certo. A questão aqui é que, inclusivamente, isto era uma votação para o Governo da República, claro. E a questão é de onde partimos. O Partido Socialista perde 10 mil votos, como documentou a intervenção prévia do Vítor Oliveira. Se perde 10 mil votos, no meu modesto entendimento, eu acho que o Partido Socialista de Guimarães não tem nada para celebrar. E, portanto, o que importa aqui é de facto também ver, porque aqui em Guimarães, de facto, se constata que mesmo com um candidato que eu entendo que não tinha condições mínimas, e o eleitorado médio do Partido Socialista demonstrou isso, que não acredita em Pedro Nuno Santos para Primeiro-Ministro de Portugal. Mas mesmo assim, aquele voto mais aguerrido, não vou dizer fanático, porque pelos vistos posso ferir algumas sensibilidades, não vou dizer fanático, mas o voto mais aguerrido do Partido Socialista manteve-se. Mas aquele voto mais que não é tendencialmente socialista, mas que equaciona outras variáveis, esse voto não foi no Partido Socialista. Carlos, e na sua família política local também não há quem mereça parabéns? Deu os parabéns há pouco ao Montenegro? Sim. Vou partir agora para a análise, era o que queria fazer a seguir. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ainda da mesma forma que falei da nossa questão das visualizações, porque eu filo também a nível interno no partido. Dar os parabéns ao Ricardo Araújo e dar os parabéns ao Eduardo Fernandes, que foi o diretor de campanha. Porque acontecesse o resultado aqui, porque eu gosto de ser assim. Antes do resultado, fiz questão de dar os parabéns a nível interno pelo trabalho que foi feito. Porque, de facto, foi uma campanha muito bem feita, com um esforço extraordinário por parte de todos, principalmente do Ricardo Araújo, que deu a cara no terreno por toda uma série de atividades que têm que ser feitas e que, de facto, o meu elogio é obrigatório. E, portanto, eu filo, antes, inclusivamente, de saber que tipo de resultado é que nós teríamos. Temos o PSD de Guimarães, no fundo, tem 2 deputados que foram eleitos e que foram indicados. E numa segunda intervenção que terei aqui, a minha grande esperança, honestamente, é que, para além dos 2 deputados, possamos agora ter mais pessoas no futuro Governo de Portugal que de Guimarães. Mariana Silva, olhando para os resultados, tanto a nível nacional, mas sobretudo a nível local, que comentários te oferecem? Também há vencedores e perdedores na tua análise?
Sim, como em tudo na vida, há vencedores e perdedores. Mas antes de mais, gostaria também de me associar ao abraço que o Vítor endereçou, em nome de nós todos, também ao António, e também de me juntar. Eu não sei se o Caneja quer que eu funde um sindicato dos comentadores para reivindicar melhores salários, mas eu cá estou para esse trabalho, caso seja necessário. E o Alfredo que se prepare. Experiência de luta não te falta, Mariana, não é? Que podemos Para ir já a por aí. nossa remuneração é um jantar no Natal. Agora vamos ter que exigir um aumento para um jantar na Páscoa também. Mas a questão importante também hoje é a greve dos jornalistas, e hoje que estamos aqui a falar sobre os resultados, sobre política, sobre as nossas visões em liberdade, não é? Aquilo que hoje os jornalistas reivindicam é o respeito e a dignificação da sua carreira, e o que nós muitas vezes vemos de erros básicos na comunicação social tem a ver sobretudo também com esta falta de investimento que existe nos últimos tempos. Mas daquilo que eu ouvia das declarações de alguns destes jornalistas é que queriam trabalhar em liberdade, e isto sim é importante para que todos nós tenhamos esta questão, esta consciência de que é realmente importante termos uma comunicação social, um jornalismo isento e livre para poder trabalhar e para nos poder informar. Mas, voltando ao assunto, é óbvio que não me parece que os resultados da imigração venham a alterar muito aquilo que é o resultado que conhecemos hoje. Sabemos que o PS perdeu em todo o território, por isso não há de ganhar assim tanto nos imigrantes que lhe permita ficar à frente, mas vamos ver, não é? Isto até ao último, até ao lavar dos cestos é vindima, não é? E por isso vamos ver como é que decorre. Mas há aqui, com certeza, da minha parte, uma grande preocupação com o que vai acontecer no futuro, tanto para o país como para Guimarães, que será realmente o reflexo destas políticas de direita que vão estar aí em cima da mesa. Nós sabemos que o PS, a maioria do PS que sai agora do governo, deixou 11 milhões de saldo, digamos assim, positivo. Por isso, quem entrar agora... Milhões. 11 mil milhões, sim. São tantos que não... Sim, porque eu estava a pensar nos outros da residência universitária, que também não me sai da cabeça. E então, 11 mil milhões de euros, e que é preciso realmente depois, se calhar, aplicá-los como uma forma de namorar algumas carreiras que estão a reivindicar há muito tempo a dignificação da sua carreira e a reivindicar aumentos de salários justos. E eu pensaria assim rapidamente nos professores e nos polícias, na segurança, e por isso parece-me que pode haver aqui um namorar de algumas destas profissões, e por isso vamos deixar mais para a frente para perceber o que é que estas políticas de direita podem trazer realmente ao país e a Guimarães. Lembro-me também de um assunto que nós falamos muito aqui neste programa, que é a ferrovia, não é? E o regresso do Alfa a Guimarães. Sabemos que no programa da AD está a privatização de muitos dos serviços, e quando se privatizar a CP, que será essa a intenção, aquilo que vai acontecer é que todas as linhas que não deem lucros serão banidas do mapa. E por isso há aqui, com certeza, deixa-me só acabar o raciocínio, já te respondo a todas as perguntas que tu quiseres. Há aqui, com certeza, o problema de não termos horários em que não anda tanta gente de Guimarães-Porto serem anulados e o Alfa nunca mais voltar, não é? Sendo que, eu já aqui disse várias vezes, não tendo o Alfa, devíamos ter outro horário de intercidades para fazer a ligação a Lisboa. E por isso há realmente preocupações sérias que trago e que a CDU também já as revelou e não as escondeu. Desde a noite eleitoral também já saíram comunicados do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, e ambientalmente também
estamos preocupados, até porque uma das primeiras notícias que sai, e que eu acredito que todos vimos, foi que a SONAI vai contestar o pagamento de impostos de 1,3 milhões de lucros excessivos, não é? E por isso não me preocupa a SONAI, preocupa-me que a SONAI tenha este comportamento e venha dizer isto, e a seguir outras grandes empresas venham dizer o mesmo, e que a seguir se reivindiquem salários e o salário não seja a maior preocupação destas empresas. E por isso adivinha-se um futuro muito difícil, mas cá estaremos para continuar a combater estas políticas de empobrecimento e de retrocesso. Mas antes de responderes à pergunta que o Caneja vai fazer, e Guimarães? Como é que olhas para os resultados em Guimarães? Houve alguma surpresa? Não acho que seja muito diferente daquilo que se vê em todo o país. Houve aqui um voto de desilusão e de descontentamento sério, não é? Que é o voto no Chega. Não posso dizer que é um voto de protesto, porque o Chega teve um partido, teve 12 deputados na Assembleia da República, e o que é que fez? Só uma. Eu só gostava que me mandassem uma medida e que me dissessem uma medida do Chega de favorecimento para o país e para as pessoas, daquilo que é o seu dia-a-dia. E por isso não me parece que as pessoas tenham realmente confiado neste partido como voz de protesto, porque isso existem outros para o fazer, nomeadamente os partidos que compõem a CDU, mas há aqui realmente uma desilusão e um grande desapontamento das pessoas perante todos os outros partidos, aqueles chamados do poder, não é? E por isso, agora não sei onde é que o Caneja vai buscar que todos os votos de esquerda foram para o Chega, ou que há aqui uma grande maioria dos votos de esquerda que foram para o Chega. Mas isso o Caneja lá saberá. Deve ser tipo aquelas notícias que saíram, o PCP perde todos os deputados do Alentejo, quando só tinham todos, não sei quais são todos, mas há questões aqui que era preciso analisar, mas analisá-los seriamente, porque não é de admirar que muitos tenham saído do PSD, inclusive o André Ventura, para o Chega. E se nós formos ver as listas que compõem do Chega, nós vemos lá gente do PSD. Não vemos lá gente do PS, nem vemos de outros partidos. E por isso eu não sei se esta ligação aos votos de esquerda se é realmente de levar a sério, mas podes fazer a pergunta, que eu cá estou para responder. Antes de passarmos ao Vítor Oliveira, que tem ali uma apontamento, provavelmente vai recentrar o debate. Mas vamos lá então, Carlos. A pergunta tinha a ver com a temática que a Mariana estava a tratar, que se ela também não achou curioso, como eu achei que era muito curioso, que precisamente na semana que antecedeu as eleições legislativas fosse notícia no jornal de que afinal o Plano Rodoviário Nacional contemplava a construção da ligação férrea entre Guimarães e Braga, quer dizer, que foi algo que me surpreendeu completamente e pareceu-me claramente que ali foi mais uma forma de tentar captar votos com notícias saídas assim de pura propaganda, porque dizer agora que se pensa construir a linha férrea assim à socapa não me pareceu nada de uma decisão consciente e que é para concretizar. Portanto, como a Mariana estava a falar da linha férrea, que é uma luta que de facto, como eu disse aqui, já disse várias vezes, se há algo em que a CDU sempre teve razão e o meu partido, por exemplo, não teve razão, foi na questão da via férrea, foi na questão, e que hoje em dia todos os partidos defendem, mas houve uma altura que só a CDU aqui defendeu. É certo que a CDU também o defendia por outras razões de ser empresas públicas e também por isso, mas não deixou sempre de defender a linha férrea, e por isso a CDU, nesse aspecto, merece o meu reconhecimento. Vamos deixar a Mariana responder? Sim, mas também queria responder à indireta que a Mariana me mandou relativamente se a voto... É tão simples quanto isso. Os votos que o PSD teve nestas eleições, com o prejuízo que tivemos, por exemplo, com o ADN, porque foram 100 mil votos no mínimo, 100 mil votos que foram retirados à nossa coligação, mas foi uma votação muito próxima da de Rui Rio. Portanto, o PSD não perdeu voto nenhum relativamente às últimas eleições. O Partido Socialista, sim, perdeu milhares de votos, e esses milhares de votos foram para algum lado. Se a CDU não subiu, se o Bloco de Esquerda não subiu, teve que ir necessariamente para o
o Chega. Está análises para todos os gostos, não é verdade? É como as maiorias, É à la verdade, carte, há mas já vou análises falar para dela todos a os seguir. gostos. Quanto à ferrovia, eu sei que andas atento ao meu trabalho e sabes que eu disse já variadíssimas vezes que o Plano Nacional de Ferroviário, com a maioria PS, nem sequer foi aprovado no Conselho de Ministros e que isso era de lamentar. Por isso é de lamentar que depois, à porta das urnas ou em promessa eleitoral, se venha dizer que essa é uma ideia para Guimarães e para Braga, quando nós, CDU, também apresentamos uma moção e que não foi propriamente Só está 100 anos aceite atrasado, 100 anos e nem atrasado. sequer os municípios envolvidos participaram, tiveram participação pública naquilo que era o Plano Nacional Muito bem. Ferroviário. Vamos Mas só só para mesmo concluir, para então, terminar, mesmo. eu não sei como é que se tira esta conclusão quando a abstenção diminui daquela forma e as pessoas vão realmente votar e há gente que vota pela primeira vez e não são só os jovens. Há muita gente que vota pela primeira vez. Se vota pela primeira vez, nós não sabemos se eles se estávamos a roubar à esquerda ou à Não, direita. o Partido Socialista Não é? perde- Por isso perde- há aqui perde há milhares várias de votos. análises que se Quando é podem que fazer. Se à esquerda não subiu, tiveram que ir para o outro lado, não é? E se ouvíssemos o Vítor Oliveira, que tem estado para ali a tomar uns apontamentos, Está a tentar, está a tentar descobrir uma maioria que Vai dê para dar PS uma governar. outra visão. Vai dar Não, uma não vai outra dar. visão. Não vai dar, não vai dar. É que Não, agora estava- o Rui Tavares lançou uma maioria à la carte. Vai tentar encontrar uma maioria que permita que a esquerda governe. Mas acho que não há, pois não, há possibilidade. Não há. A aritmética é o que é, portanto, a matemática não dá para subverter a realidade. Quem votou no livro dos é que fatos. devia pensar nisso. Dois pormenores, concordo e não concordo com duas questões que o Carlos Cadeja Amorim abordou. Não concordo que a culpa seja só do Partido Socialista relativamente à ascensão do Chega. Eu acho que a culpa é dos dois partidos do arco da governação, porque não foram destes 2 últimos anos que levaram as pessoas a ficar irritadas, aborrecidas, zangadas, como disse o Pedro Nuno Santos na noite eleitoral, no domingo, zangadas com o Partido Socialista neste caso, mas também com o sistema político em si, porque as pessoas estão cansadas, estão fartas, o termo é mesmo este, de casos e de casinhos, de episódios de corrupção, de dinheiro que aparece no gabinete do chefe de gabinete, de situações que aconteceram na Madeira com Albuquerque e afins, pronto, enfim, várias situações que não contribuem nada para que a transparência e aquilo que deve ser a governação da causa pública deve resultar. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Chega vive, ou viveu muito, do trabalho político menos conseguido destes dois partidos dos últimos tempos. E esta ascensão resulta um pouco daí. E recordo que colocaram-se na mão do Chega, porque este partido acaba por ter agora o condão de permitir governar ou permitir demitir, em função de como as coisas vão decorrer. Mas aquelas 3 análises que eu estava há pouco a sugerir, já que se falou do ADN, em 2022 o ADN em Guimarães não teve representação, não teve votação. Pelo menos não conseguia encontrar resultados eleitorais desta força política. E este ano houve guimaranenses que depois de entrarem na cabine de voto saíam a perguntar onde é que estava a AD, porque só conseguiam encontrar o ADN. É factual, é factual. É factual. Portanto, é verídico. Já há vários presidentes de junta me confidenciaram essa realidade. Eu ouvi o mesmo. E a verdade é que o PS Guimarães, e vamos fazer esta primeira análise, vamos chamar-lhe o fenómeno ADN, o PS de Guimarães teve, nestas eleições, 33.789 votos. A AD em Guimarães, portanto, estamos a reportar-nos só a Guimarães. A AD Guimarães teve 31.236. Ou seja, há aqui uma diferença de 2.553 votos para a ADN. Se a AD juntar os votos do ADN, que em 2022 não teve representação, isto dá um total de 33.054 votos. O ADN teve 1.818 votos nestas eleições, o que é significativo. Ora, São nossos, a diferença... eram votos da AD. A diferença, assim, como diz a Mariana, tínhamos que apurar... Não precisávamos de Sherlock Holmes para perceber que esses votos são da AD. Não é? Estamos a olhar para os números e de facto, se questionam... Embora se diga que onde isso é um está... voto evangélico, pode ter sido um milagre, não é? Mas à partida, como a República é A laica, priori- a República é laica, eu acho que esse ADN era para Os votos da AD. 1.818 votos do ADN, juntando com a AD de Guimarães, dava 33.000
mil e a diferença para o PS de Guimarães passaria a ser de 735 votos. Ora, isto é um sinal verde com tons muito amarelados para o Partido Socialista de Guimarães. E aí concordo com o Carlos Caneja Amorim, que de facto o atual presidente da Conselhia do PS de Guimarães tem de reavaliar muita coisa, a começar pela mensagem que pretende passar para o seu eleitorado. Porque vimos vários outdoors espalhados pela cidade com 3 rostos e não vimos nenhuma mensagem política. Se calhar, eventualmente, fazia mais sentido reportar-se a um passado recente, por exemplo, compararmos o que era o salário mínimo e o que é atualmente, uma mensagem forte para que as pessoas entendessem e não propriamente chamar a esses outdoors o rosto personalizando essa campanha, quando em causa estamos a falar de uma eleição a nível nacional para as eleições legislativas. Mas, desculpa, mas que explicação é que encontra para isso? Geralmente é assumido que o PS tem uma máquina muito bem montada, muito bem ligada, muito bem preparada. O que é que falhou então aqui? Eu acho que nesta campanha, António, não houve consistência. Fizeram-se visitas, mais visitas. Aliás, eu aqui questionei justamente o candidato a deputado. Muitos vídeos, muitas fotografias. Eu nunca tinha visto um candidato a deputado ter tanta campanha numa eleição legislativa. E, portanto, aquilo não foi propriamente barato, deduzo. E para este resultado que teve, se tivermos que analisar o investimento feito para os resultados dos números alcançados, menos 10.211 votos, ainda tem muita expressão. Depois, eu tenho de recuar aos finais dos anos 90 para ter paralelo a este resultado eleitoral que o PS de Guimarães obteve. E no final dos anos 90 foi quando o António Magalhães assumiu a liderança da Câmara Municipal de Guimarães e depois iniciou um ciclo de 24 anos. Ora, isto faz com que, como disse o Carlos Caneja Amorim, se calhar o atual Presidente tenha de reavaliar muita coisa. Segundo a análise ainda ao resultado eleitoral deste último domingo. Chamámos-lhe o fenómeno ADN, agora podemos juntar aqui os votos da esquerda e os votos da direita. Ora, juntando o resultado eleitoral dos votos da esquerda em Guimarães, PS, Bloco de Esquerda, CDU, Livre, enfim, dá um total de 42,9%. A direita, um total de 53,4%. Não há motivos para festejar, de facto, não só a nível nacional, mas também a nível local. Depois, uma terceira análise com a comparação de um conselho autárquico socialista vizinho. Guimarães, Vizela e Faf foram os 3 dos 14 municípios do Distrito de Braga que continuaram com os votos maioritariamente do Partido Socialista, e vamos comparar então com Vizela. E então, em Guimarães, em 2024, este ano, obteve o PS 33.789 votos, em 2022, 44.000. Ou seja, o PS de Guimarães perdeu 10.211 votos em comparação com 2022. Em Vizela, e esta variável, António, permite eventualmente medir o impacto da governação local no sentido de voto por parte dos eleitores. Em Vizela, o PS de Vizela, em 2024, este ano, 6.110 votos e perdeu, em comparação com 2022, que teve 7.658 votos, perdeu 1.500 votos. Não tem grande expressão, o que significa que, a priori, os vizelenses estarão contentes com a governação do atual Presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado. E aqui o resultado, um sinal amarelo. E acha, Vítor, que se pode fazer essa leitura assim tão imediata entre o descontentamento com o eventual governo local? Acho que sim, pela quantidade de pessoas que nos abordam na rua, no sentido de dar e partilhar a informação do descontentamento, do facto de ser necessário do Partido Socialista fazer uma reflexão profunda daquilo que tem acontecido. Porque a melhor forma de nós encararmos e resolvermos o problema é debater internamente as questões. Foi o que disse o Pedro Nuno Santos. Há que começar agora do zero, sem táticas políticas, sem necessidade de jogos e de aritméticas que nos queiram iludir
em determinado caminho e depois a partir daí fazer o caminho, limpar a casa. Olha, por exemplo, eu defendo que o Pedro Nuno Santos se pretende, e é esse o objetivo naturalmente, continuar como líder do partido, então é que há que organizar já um ato eleitoral para as conselhias, porque organizar e agendar essa data para as conselhias, porque as eleições autárquicas estão no próximo ano. Muito bem, Carlos Carajá Amorim, não sei se também vai olhar para fazer uma análise tão fina como esta que o Vítor Não, queria fazer uma análise, mas queria fazer dar a minha versão muito própria. Eu tenho que ser o máximo sério e honesto na minha visão, mesmo inclusivamente falando de um adversário político como é o Ricardo Costa. Tenho que dizer o seguinte: o resultado que aconteceu em Guimarães foi uma externalidade relativamente ao Ricardo Costa. O Ricardo Costa não tem culpa de o Partido Socialista, na minha visão, tem que ser sério, não tem culpa de o Partido Socialista ter perdido votos, porque isto é uma eleição nacional. Para mim, o erro, como eu digo aqui, é que o Partido Socialista, o votante socialista, não se revê em Pedro Nuno Santos. Portanto, não é uma internalidade, não é uma culpa intrínseca ao Ricardo Costa, é sim o candidato do Partido Socialista a primeiro-ministro não era o candidato no qual parte, pelo menos, dos socialistas de Guimarães se reviam. Inclusivamente, na votação que houve na altura, relativamente nas eleições internas do Partido Socialista, também foi bem visível que José Luís Carneiro tinha muita simpatia em Guimarães, e eu também constatei isso pelo contacto direto, de que havia pessoas que preferiam muito mais José Luís Carneiro do que preferiam o Pedro Nuno Santos. E o Ricardo Costa, simplesmente, na minha modesta opinião, onde ele tem que reavaliar, é que apoiar Pedro Nuno Santos, a meu ver, é um erro. E eu digo isto sendo social-democrata, sendo do PSD, porque, honestamente, o voto de protesto é inclusivamente por o candidato do Partido Socialista ter sido aquele que precisamente pôs em causa a imagem de um bom protagonista político. Ele cometeu erros absolutamente colossais e que as pessoas não toleram. Como é que é possível este indivíduo querer, depois de tudo que fez, ainda querer ser promovido a primeiro-ministro? As pessoas pensam, as pessoas sabem fazer a sua análise. E, para além de mais, eu também entender que o voto do Chega, é preciso também dizê-lo, o voto do Chega não é todo ele de protesto. Porque o voto de protesto não dá para ganhar as eleições em Faro. Há aqui um voto também que tem a ver com... Tu sabes quais são as condições de vida das pessoas em Faro? Eu sei, mas a questão, mas para ganhar um distrito, a questão é também que o Chega, neste momento, há que dizê-lo com a máxima frontalidade, porque nós temos que ver para além da máscara chamada Chega. Nós temos que ver as pessoas que estão por trás, as pessoas que votam no Chega. E as pessoas que votam no Chega estão a dar uma mensagem no sentido de reconhecer que, por vezes, o Chega fala de determinados temas, fala de uma forma excessiva e até, por vezes, até insultuosa, mas não deixa de falar de temas que as pessoas, no fundo, estão a dizer que querem que sejam discutidos. E nós, eu que sou apoiante da decisão que o PSD tomou de não é não, no sentido de que chega no governo jamais, mas eu defendo que deve haver conversações com todas as forças políticas que estão no Parlamento. Conversações no sentido de ouvir as reivindicações e depois tomar decisões. Chega no governo jamais, ouvir o que o Chega tem para dizer, porque quem está no Parlamento são deputados eleitos democraticamente. Ninguém questionou a forma absolutamente livre com que todos votaram. E, portanto, se as pessoas que votam no Chega alertam que vamos conversar sobre imigração, vamos discutir sobre segurança, vamos discutir sobre a questão dos professores, vamos discutir sobre a questão da saúde. No fundo, as pessoas sentem que a grande parte dos serviços públicos estão completamente destruídos em termos de respeitabilidade e os próprios profissionais que lá trabalham já não veem na entidade patronal como uma pessoa de bem. E também eles próprios também quiseram, de facto, dar uma mensagem para os partidos. Aí eu concordo com o Vítor Ovelha claramente, uma mensagem para os partidos tradicionais e clássicos de que o desgaste começa a ser muito e, como eu digo, o Estado tem que voltar a ser uma pessoa de bem. E isso também se verificou em Guimarães, Carlos Carajá Amorim? Ou seja, essa chamada de atenção também foi sentida aqui? Claramente, a votação no Chega foi expressiva. A votação no Chega no Distrito de Braga foi bastante expressiva. Inclusivamente, a coligação, a Aliança Democrática, conseguiu, de facto, resistir e de facto, ter a maioria que era necessária para ficar à frente nas eleições e governar.
Porque, de facto, neste momento, a fadiga que o sistema neste momento tem era também um perigo para a própria Aliança Democrática. A Aliança Democrática conseguiu, de facto, e aí o Luís Montenegro até a questão de ter ido buscar todas as lideranças, dar uma questão de unidade. No fundo é que eu digo, ele está-se a construir como líder e está a fazer um trabalho bastante interessante. E agora era importante. Porque é que, inclusivamente, eu escrevi que o Pedro Nuno Santos devia se demitir? Porque o Pedro Nuno Santos não foi só a questão da derrota. Foi a questão da forma como ele se pronunciou no dia das eleições. Em que disse claramente, o que ele quis dizer foi: eu não vou impedir que a AD seja governo, mas a partir de agora estão entregues a eles próprios. No fundo, o que ele está a dizer é: será uma questão de tempo de nós deitarmos a AD abaixo, o governo da AD abaixo, para que nós possamos voltar ao poder. Portanto, onde está o interesse nacional quando Pedro Nuno Santos tem este tipo de intervenção? Ele já no governo, o interesse nacional esteve sempre ausente. E agora, na primeira vez que tem que tomar uma decisão importante para demonstrar que tem o mínimo de sentido de Estado, diz claramente que vai deixar de tomar posse para a seguir deitar o governo abaixo. Eu entendo que isso não é o caminho. Gostaria de ouvir mais o Carlos Caneja Amorim a falar sobre Guimarães, mas por agora vamos então até à Mariana Silva. Mariana, e agora? Como é que se olha para estes resultados ainda? Que mais há a considerar? Não, olha-se que tem que se fazer uma análise profunda daquilo que é o descontentamento das pessoas, quer seja com o voto no Chega, que é um voto demagógico, que é um discurso demagógico, que é as pessoas embarcarem num discurso demagógico, um discurso fácil, que teve muita visibilidade na comunicação social. Outros discursos não tiveram a mesma visibilidade e nós não podemos ignorar que a caixa mágica entra na casa das pessoas. E isso também aconteceu em Guimarães, Mariana Silva? Também claro que aconteceu em Guimarães, porque por muito que se diga, e eu disse-o muitas vezes nas minhas intervenções, que nós estávamos a votar em 230 deputados, não estávamos a votar num primeiro-ministro, as pessoas não sabem quem elegeram. Se a gente for perguntar quantos deputados de Braga é que entraram na Assembleia da República, as pessoas não sabem. Por isso, aquilo que aqui discutimos também quando entrevistamos os candidatos é realmente o que é que eles vão lá fazer para defender Guimarães. E aquilo que se prevê é que um deles há de vir embora porque vai ser candidato à Câmara, vão vir os dois para fazer a campanha e depois vai ficar tudo um bocado ao Deus dará, não é? Porque depois para ser substituídos, se calhar quem os vai substituir não é de Guimarães. E por isso essa tal voz perde-se, não é? A voz dos guimaranenses perde-se na Assembleia da República quando já foi muito mais forte. E depois nós não podemos falar em centralismo quando não temos lá ninguém para nos defender. E quando esta voz perde também da CDU já em largos nestes últimos anos e destas últimas eleições legislativas, perde-se sobretudo aquilo que está claro das dificuldades do dia-a-dia das pessoas. O Caneja põe em questão e diz que em Faro estão a mandar as pessoas fechar a torneira. Não é cá em cima a questão, é em Faro. Estão a mandar as pessoas fechar a torneira. Cá em cima, o que nós temos são as pessoas sem habitação, sem condições dignas de vida. Em Guimarães isso existe, 800 famílias. Já se falou aqui muitas vezes. Nós queremos ir ao supermercado e as pessoas estão a contar trocos. Há muito mês para tão pouco salário. E por isso, não se compreende como é que o PS, com a maioria, não conseguiu, de alguma forma, cumprir com aquilo que eram as necessidades dos serviços públicos, da educação, da saúde. O Caneja estava aqui a dizer, o Chega diz para nós falarmos destes assuntos. Estes assuntos foram debatidos. Estes assuntos foram mais do que debatidos. Foram propostas apresentadas. E nós sabemos que foram. Agora, as propostas que foram apresentadas não têm a visibilidade que estes partidos, que não apresentaram propostas em nome dos guimaranenses, nem para melhorar a vida dos guimaranenses, tiveram outros, não é? É claro, nós precisamos de informar as pessoas e das pessoas votarem informadas, que é uma coisa que não estão a votar. Se nós estamos aqui a considerar que os votos da AD foram para o ADN, nós já estamos a dizer que as pessoas são iletradas. Porque o ADN tem mais uma letra. Por isso, as pessoas as pessoas sabem olhar para o boletim. E eu não quero ir aos anos 80, em que, se calhar, outros partidos foram prejudicados pela foice e pelo martelo e nunca ninguém questionou nada disso. E quando nós questionávamos, nós questionávamos, éramos ridicularizados. Não, mas é verdade. Por isso, alguém trincou a língua e provou do mesmo veneno. É o que é. Por isso, nós temos é que perceber que as pessoas estão revoltadas com a sua condição de vida e têm toda a razão.
Os serviços públicos deviam estar noutras condições que não estão, e ainda há pouco falamos dos 11 mil milhões de euros, que não foram aplicados naquilo que era necessário. A saúde, os professores, a segurança, as condições de ambiente. Nós estamos a falar de dificuldades extremas que as pessoas estão a viver. E por isso é preciso olhar para estes problemas e dar-lhes resposta. E essas soluções existem. Por isso nós temos agora que olhar em frente e combater esta política que vem ainda tornar-nos muito mais pobres do que aquilo que nós já somos. Vítor Oliveira, num minuto, pedi-lhe para ser breve, mas entretanto o Carlos Caneja Amorim estava aqui a pedir os habituais 30 segundos. Queria fazer uma pergunta ao Vítor Oliveira, qual é a visão que ele tem. Que era precisamente aquilo que eu estava alerta, que eu estava a fazer relativamente ao Ricardo Costa e à Conselhia de Guimarães do Partido Socialista, que é: deve a Conselhia de Guimarães dar o apoio, e inclusive o Ricardo Costa como deputado, dar apoio a uma decisão do PS Nacional no sentido do grupo parlamentar, logo à primeira oportunidade, de deitar o governo da AD abaixo? Acha que faz sentido? Acha que isso é o caminho responsável de um Partido Socialista? Eu não sou o líder da Conselhia Mas e qual não é a vou visão? responder. Sim, não vou responder. E também não lês a bola de cristal. Não, exatamente, também não tenho. Não vou responder. Agora, o que eu tenho aqui é algumas notas de preocupação e daquele minuto que me falou o António. O PS de Guimarães teve uma perda de 10.211 votos e a AD não fez campanha eleitoral em Guimarães. A AD fez. Não fez pré-campanha. Nos 15 ou nos 10 dias da campanha eleitoral, não veio cá. A AD quem? O Montenegro, o Luís Montenegro, O o candidato. Montenegro não veio, mas veio o candidato à Distrital de Braga. Sim, mas o candidato Tivemos no a terreno, primeiro-ministro era terreno. Luís Montenegro e nós esteve cá em Guimarães. O que agrava mais a situação É a importância que tem. a nível de resultado eleitoral do PS de Guimarães. O PS fez campanha eleitoral, Pedro Nuno Santos esteve cá em Guimarães, mas foi cometido um erro crasso, na minha opinião. É que não passaram na rua Egas Muniz. E quem sabe, quem é do Partido Socialista, em Guimarães, naturalmente, sabe que esta rua é uma rua tradicionalmente socialista. E depois aconteceu aquele episódio do Vaso, né, na Rua da Rainha. De se calhar, eventualmente, ter-se evitado essa situação. Já me tinha percebido da falta de memória de alguns elementos do Partido Socialista de Guimarães, agora tenho certeza que prolifera um desconhecimento da história do PS em Guimarães. Depois, uma outra nota. Na noite eleitoral, e neste mesmo estúdio, o candidato a deputado disse que tinha sido consensual e que era unânime que a sua escolha. Na noite eleitoral, a sede do PS não estava um membro do Executivo da Câmara na sede do Partido Socialista. Não é também normal, porque habitualmente, por tradição, de uma forma natural, sem haver necessidade de convocatórias à última da hora, as pessoas, os candidatos, aparecem à sede do Partido Socialista. E não estava. E daí a minha questão, onde é que está a união, onde é que está o candidato consensual. Uma terceira, uma quarta e outra nota, só mesmo para terminar. Os votos são a voz do povo. Os políticos, com esta mensagem que foi dada no último domingo, não podem continuar a enfiar a cabeça na areia, porque, de facto, o PS e o PSD deram munições para o voto de protesto. Carlos Caneja Amorim, minuto final sobre este tema, obviamente. António, eu já que o Vítor fez-me uma finta à J. Silva, eu vou tentar responder em nome dele, que é no sentido daquilo que eu gostaria que acontecesse. Eu, de facto, gostaria que a Conselhia do meu Conselho, de Guimarães, de facto, do Partido Socialista, fosse uma influência, fosse uma pressão para que, de facto, o Partido Socialista Nacional não procurasse, no fundo, destruir a possibilidade do governo da AD fazer um bom trabalho. Porque, de facto, isso passa necessariamente por dizer não a qualquer intenção por parte do Pedro Nuno Santos de levar essa bravata em frente. Por outro lado, o que queria dizer era o seguinte: confirmando-se que a AD... Para concluir, Carlos. Sim, confirmando-se que a AD vai liderar o governo da República Portuguesa, o que eu gostava, honestamente, até porque nós, e eu tenho aqui dito várias vezes um rol de situações que nós temos pendentes aqui em Guimarães, que carece de resolução por parte do Poder Central, gostaria que ilustres vimaranenses do PSD fizessem parte
do futuro governo da República Portuguesa. E, portanto, inclusivamente... Está a pensar em quem, Carlos? Estou a pensar aqui, olha, até que estava aqui, enquanto falávamos, estava aqui a pensar, indo por ordem alfabética. André Coelho Lima, César Teixeira, Emílio Guerreiro, Rui Armindo, Bruno Fernandes, Ricardo Araújo. O próprio Ricardo Araújo pode ter essa possibilidade porque ele tem um perfil de gestor. O PSD de Guimarães, de facto, com o máximo orgulho, temos bons quadros e gostava que, porque de facto este governo não pode falhar e tem que ter na sua Constituição os melhores. Carlos Guardas Moreira, vamos ouvir a Mariana Silva também. Mariana, apelo ao teu... É muita gente para tão pouco cargo. É muita gente para tão pouco cargo. Mas pronto, mas lá se entenderão e lá colocarão os ministros e essas coisas, e essa Constituição do governo. Espero que eles não se zanguem e que depois não venham para os jornais dizer que se zangaram. Mas aqui há claramente um descontentamento. Não percas tempo, que é só perda de tempo. Mas há aqui claramente... Não levas a mal o convite. Mas é que nem eu levo-te a mal e tu perdes tempo com isso, mais nada. Não queres que eu perca tempo? Não, isso eu não quero que tu percas tempo. Deves ter coisas mais importantes para fazer. Mas é claro que há aqui também um descontentamento dos vimaranenses com o poder local. E isso nós conhecemos já largamente, as dificuldades das pessoas em Guimarães e de coisas básicas, da habitação, da pensão, das creches, do transporte público. Há aqui todo um conjunto de situações que possam ter levado também a esse descontentamento por parte de quem já votava e por parte daqueles novos votantes que também sabemos que encontramos desta vez, e ainda bem, não é? Que a abstenção desceu e que as pessoas foram realmente cumprir com o seu dever, e por isso é necessário rever também as políticas no nosso concelho. Mesmo assim, ainda haveria mais coisas que poderíamos e deveríamos ter falado, mas por hoje o nosso tempo chegou mesmo ao seu final. Vamos ter apenas aquilo que habitualmente designamos pelo minuto final, um tempo de reflexão ou de chamada de atenção para algo que devíamos ter falado e não falamos. Carlos Guardas Moreira era capaz de desafiá-lo a começar este minuto final. Sim, António. Hoje, no dia que estamos a gravar, foi decretada a greve dos jornalistas e eu, de facto, da mesma forma que eu defendo que é urgente o regresso do protagonista político com dimensão, é impossível termos uma democracia sã sem jornalismo de excelência. Um jornalismo de excelência tem custos, implica que, de facto, as empresas tenham os capitais necessários para que esse jornalismo possa ser posto em prática. E eu entendo claramente e assumo esta minha posição. O Estado tem que estar em campo nesta questão. Muito bem, estás a ver como tu às vezes sabes. Embora eu defenda que a decisão nunca nem deve ser no plano nacional do Governo, nem deve ser no plano local das autarquias. Deve ser pelas Assembleias. Seja a Assembleia da República, seja a Assembleia Municipal, por exemplo, aqui, deve ser nesse espaço que se deve deliberar e aprovar os financiamentos que são necessários, porque se não houver uma informação cuidada que permita que as pessoas estejam informadas, o voto vai estar viciado necessariamente. Mariana Silva, e no teu minuto final vais fazer um apelo? Sim, fazer um apelo à participação na manifestação do MDM dia 23, que será em Lisboa. É uma manifestação anual por causa do Dia das Mulheres. Como calhou no dia 8, em plena campanha eleitoral, foi colocada no dia 23. Lamentando aquilo que se ouviu durante a campanha eleitoral do Luís Montenegro, que o Dia da Mulher era o Dia da Família. Não é. Há o Dia da Família, há o Dia da Mulher. Não vamos confundir as coisas. E depois, também aquela triste notícia em debate de um representante da AD que colocava em causa a IVG e esse retrocesso na vida das mulheres e daquilo que são os direitos das mulheres. E por isso será muito importante participarmos todas nesta que será uma grande manifestação pela igualdade de direitos e igualdade na vida, que é isso que nós pretendemos, e o MDM, mais uma vez, vai mostrar que as mulheres têm voz e que a igualdade a que temos direito, nós vamos continuar a lutar por ela. E finalmente, o Vítor Oliveira parece que vai fazer uma evocação, não é, Vítor? Sim, termino como comecei, os 100 anos
ou melhor, peço desculpa, Era um sinal. era um sinal, era um Já querias falar de outros 100 anos. Daqui a 100 anos vamos estar a falar disso. Era um centenário do programa 100 do Guimarães em Debate, e desta perspectiva centenária, agora sim, ontem, quinta-feira, comemoraram-se ou assinalaram-se os 140 anos da chegada do primeiro comboio a Guimarães, uma estação da ZP reformulada há 20 anos, que hoje tem funções de utilidade pública. Para o futuro, aguardamos agora a circulação do Alfa, a retomada da circulação do Alfa em Guimarães, mas também a chegada de novos transportes que ligam cidades. Mais 3 apontamentos. O Grupo Coral de Azurém comemora este fim de semana o seu aniversário. E que bem botou Azurém. Azurém botou também. Nós estamos a falar de outra coisa agora. A música agora é outra. Comemora 72 anos o Grupo Coral de Azurém. Sábado à noite há concerto no Paço dos Duques, com a participação especial do Coro de Câmara de Pevidém. Ainda este fim de semana, o Amigos dos Urgeses comemoram 40 anos, data redonda, um jantar de aniversário na Escola EB23 Gil Vicente, em Urgeses. E esta sexta-feira à noite, no Laboratório da Paisagem, há uma palestra sobre técnicas de engenharia natural para a reabilitação de ecossistemas pluviais, uma iniciativa no âmbito dos 1098 anos da freguesia de Creixemil, uma das mais antigas do nosso país. E já que tivemos um lamento, um convite e uma evocação, e se me permitem, eu venho dar uma informação. Isto porque já está nas bancas a edição de março do Jornal de Guimarães. Os cristãos, por estes dias, vivem o tempo quaresmal, conduzirá à Páscoa da Ressurreição no último domingo deste mês. O Jornal de Guimarães associa-se ao imaginário destes dias, apresentando uma capa austera, tendo roxo por cor dominante. Todavia, o olhar mais prolongado sobre o tempo quaresmal não se esgota no grafismo da edição, mas é acompanhado por desenvolvida reportagem nas páginas 8 a 15 do Jornal de Guimarães. A partir de Guimarães, uma empresa da área da restauração inicia um percurso de internacionalização. Depois de já ter instalados em Portugal 16 restaurantes e contando com 300 funcionários, a Taberna Londrina cruzou as fronteiras e chegou a Paris. As páginas de opinião são um dos traços identificadores do Jornal de Guimarães e nesta edição, mais uma vez, poderão ser encontrados diferentes olhares sobre a atualidade. Ainda também uma chamada de atenção para o habitual espaço concedido ao movimento associativo, que também merece o destaque habitual, bem como as páginas do desporto. Ora, queremos que estes são motivos mais que suficientes para merecer uma leitura atenta da edição de março do Jornal de Guimarães. E agora sim, estamos mesmo chegados ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Todavia, o Vítor Oliveira lembrou logo no início deste programa que esta era a 100ª edição do Jornal do Guimarães em Debate. 10 de abril de 2021 marcou o início de um novo programa de reflexão sobre o Concelho de Guimarães. Procuramos debater a realidade vimaranense nas suas mais significativas expressões, seja na política, na economia, na sociedade ou em qualquer outra dimensão do que é ser Guimarães. Para o efeito, socorremos-nos dos olhares plurais de alguns dos mais ativos interventores na sociedade vimaranense. Mariana Silva, Francisco Teixeira e Tiago Laranjeiro constituíram esse núcleo inicial a que, progressivamente, se foram juntando outros olhares. Batizamos este tempo de reflexão por Guimarães em Debate, procurando transmitir o objetivo a que nos propunhamos: debater Guimarães sem qualquer condicionante, livremente, como só poderia ser através das opiniões de mulheres e homens livres. Quisemos alargar o nosso ângulo de análise e, regularmente, convidamos outros líderes da opinião local. Quisemos criar o mais alargado conjunto de opiniões, de diferentes escalões etários e percursos de intervenção cívica. Quisemos ouvir os jovens, surpreender a irreverência própria da juventude. Conseguimos criar um templo de amplo debate, vivo, desafiante e irreverente. Contudo, as diferentes avaliações que cada membro do painel produzia sobre Guimarães nunca obstaram à presença de um saudável espírito de camaradagem que se reforçava depois de desligados os equipamentos e apagadas as luzes do estúdio. É assim Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães. Estes foram só os 100 primeiros programas. Outros tantos se seguirão. Contamos consigo.
Mariana Silva, neste painel, que hoje aqui se reúne, do trio inicial, és a única resistente. Como é que olhas, passado 3 anos, quase, sem programas, qual é o teu olhar sobre o Guimarães em Debate? É realmente um olhar de liberdade de expressão e de discussão saudável neste espaço em que nós trazemos as nossas preocupações individuais e coletivas, não é? Para que também as pessoas lá em casa conheçam qual é a nossa posição, quais são as nossas posições, as nossas soluções, e para isso o Guimarães em Debate tem contribuído para que possamos realmente difundir também a nossa mensagem, ao contrário daquilo que muitas vezes acontece, como eu já disse aqui hoje. E por isso só me resta agradecer a oportunidade de estar neste espaço. Carlos Carneiro Amorim. E o Carlos Carneiro Amorim, que veio mais ou menos a meio do percurso, mas continua por cá, não diria por mais 100 anos, mas pelo menos por mais 100 programas. Eu, se for 99, já agradeço, já está bom. Não, tem sido uma experiência fantástica, de facto, é um prazer sempre que cá venho. Inclusivamente, cresceu o meu número de amigos, porque de facto as pessoas vão se transformando em amigos, e tenho muitas saudades do futuro. Vítor Oliveira, finalmente, o mais novo. O mais novo que desejou a eternidade dos 100 anos ao programa. Não, tem sido uma experiência muito interessante, muito rica, muito entusiasmante também. Debater Guimarães é sempre um prazer e, de facto, esta tem sido uma experiência distinta. E há pouco o Carlos Carneiro Amorim referiu-se ao facto de as visualizações terem ultrapassado as 3.000. Ora, se o sucesso de um programa, neste caso dos mídias, tem que ter uma métrica e tem que se medir de alguma forma, eu acho que este exemplo que há pouco o Carlos mencionou reflete, de facto, o impacto que o Guimarães em Debate tem tido na sociedade guimaranhense. E, em boa verdade, é justo que se diga que muito do eventual sucesso que o Guimarães em Debate é alcançado deve-se à forma como o Alfredo Oliveira, o diretor do Jornal de Guimarães, tem apoiado e tem concedido toda a liberdade a esta equipa para debater Guimarães livremente, sem qualquer constrangimento. Quando nós dizemos que o Guimarães em Debate é um templo de liberdade, não se trata apenas de uma mera imagem, de uma mera figura de retórica, mas efetivamente é o que se passa aqui. Guimarães em Debate é um templo de liberdade. Carlos Alfredo Oliveira, finalmente, ao fim de 100 programas, conseguimos que passasses para o lado de lá, em frente a uma câmara. Como é que olhas para o Guimarães em Debate? O Guimarães em Debate, boa noite a todos. Começou, digamos, com uma ideia logo a partir deste projeto jornalístico. Quando a gente pensou em lançar o projeto do Jornal de Guimarães, foi logo a pensar também num programa de debate. E o António também foi logo uma primeira escolha para coordenar este programa de debate. E são 100 episódios, 100 programas, tem que ser sempre em total liberdade, porque senão não faz sentido. Por isso é que estamos aqui em força, estamos aqui sempre presentes para promover esse debate, essa reflexão aqui em Guimarães, e da nossa parte podem estar sempre a contar com a nossa disponibilidade para continuar a promover este programa e defender a liberdade de expressão aqui dos participantes. Queria só dar também um agradecimento aos 3 elementos que estão cá hoje, mas também aos outros 3 que não estão cá, que é o Francisco Teixeira, o Eduardo Fernandes e o Torquato Ribeiro. Por isso, acho que estão todos de parabéns e obrigado pela participação. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Concelho de Guimarães, a promessa de sempre que regressaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas.